microfone, porque é a única forma de eu conseguir me comunicar com vocês, então, tá? Então, começaremos a ver algumas coisas da aula 2. Eu acredito que a aula 1 foi mais tranquila, porque ela era um conteúdo mais suporte, mais básico. Então, não que ele não fosse tão difícil, mas acredito que essa aula 2, ela exigiu um pouco mais, principalmente em alguns exercícios. Então, o primeiro assunto de hoje eram as formas geométricas. Então, dentro das formas geométricas, nós temos vários desenhos, digamos assim. Eu vou apresentando as figuras, que eu já tinha até separado elas para a nossa aula presencial, né? Mas como essa aula não vai ser possível, pelo menos na etapa 1, né? Se Deus quiser, na etapa 2, na etapa 3, a gente pode se encontrar pessoalmente, daí essas figuras vão nos ajudar. Então, por exemplo, uma das figuras bem comuns do nosso dia a dia é essa figura aqui, que é um quadrado. Como que eu sei que é um quadrado? Então, pelo material, eu coloquei várias informações que descrevem que ele é um quadrado. Bom, para ser um quadrado, ele precisa ter todos os lados de mesmas medidas, ele precisa ter os ângulos internos todos iguais, no caso, a 90 graus, precisa também ter a medida das diagonais, que é de um vértice até outro, também são medidas iguais. Então, isso vai caracterizar que eu estou falando de um quadrado. Mas, às vezes, eu tenho algumas figuras que elas parecem ser quadrados, mas elas não são. Elas podem enganar. Por exemplo, esta figura aqui, às vezes, a gente olha e vê, eu acho que um lado é um pouquinho maior do que o outro. Então, já não vai mais ser um quadrado, ele vai ser um retângulo. Às vezes, o retângulo, ele é mais fácil de se perceber. Quando é um quadrado, às vezes eu tenho que confirmar as medidas para ter certeza que ele é um quadrado. Além do quadrado, do retângulo, nós temos, então, o triângulo, também bem comum. Temos vários tipos de triângulos. O que eu vou explicar depois com desenhos e contas é o triângulo retângulo, que é da onde surgiu aquela fórmula do Teorema de Pitágoras, lá da questão 4, que eu imagino que muitos talvez tenham ficado com dúvida. Então, depois eu vou esclarecer melhor, tá? Então, o triângulo, ele pode ser um triângulo equilátero, quando ele tiver todos os lados iguais, ele pode ser um triângulo retângulo, mas, independente do triângulo, eu consigo determinar a altura dele e a base dele, que é o essencial para acharmos a área. A área sempre vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, algumas dessas formas geométricas vocês já devem ter manuseado ou até mesmo em estudos. O círculo também, a gente confunde bastante círculo com circunferência, tá? Então, como que a gente diferencia? Quando eu falo em círculo, eu estou falando em toda a região que o compõe. Por exemplo, um círculo, eu posso pintar a área dele, ou seja, eu posso pintar essa região, porque o círculo é toda essa área aqui. Então, o círculo, ele tem área, cuja fórmula está lá no nosso material, π vezes 0 ao quadrado. Já a circunferência, ela é apenas esse contorno, essa linha, digamos assim, né, que contorna o círculo. Então, quando eu vou desenhar um círculo, eu vou ter uma circunferência ao redor para me delimitar o tamanho, até onde que eu vou pintar, até onde que eu tenho essa figura, tá? Então, o círculo tem área e a circunferência, ela tem comprimento. Se eu pegar um barbante e medir toda essa medida aqui, ó, essa linha, eu vou conseguir espichar e saber qual é o comprimento da circunferência, tá? Então, uma figura a mais para vocês identificarem. O cubo, também chamado de hexaedro, ele é uma figura hexa 6, é uma figura geométrica espacial formada por
6 quadrados. Então, se eu formar com 6 quadrados uma figura, ela vai ser esta figura aqui. Também a gente pode chamar esta figura de cubo ou dado. Então, a gente associa muito a um dado, que também é um dos assuntos da aula de hoje, que é de probabilidade, que fala assim, jogar dados e encontrar a probabilidade de cair um certo número. Então, é através desse hexaedro, tá? Então, algumas figuras vocês vão ter mais facilidade para identificar, outras não. Então, por exemplo, o cilindro. Eu associo o cilindro numa lata de azeite, numa lata de refri, de cerveja, tá? O cubo, então, pode ser um dado. Todas as figuras geométricas, né, que elas têm uma ponta, digamos assim, elas são ou dentro de pirâmides, ou elas podem ser classificadas como um cone. Então, o cone nada mais é do que um chapéu de festa infantil. Então, a gente associa ele a isso. Então, ó, tem ponta, é um cone, ou se tiver ponta, digamos assim, é uma pirâmide. Dentro das pirâmides, nós temos vários modelos. Nós temos a pirâmide com base quadrada, nós temos também uma pirâmide com base triangular, nós podemos ter uma pirâmide com base hexagonal, então ela tem 6 lados. Nós podemos ter uma pirâmide com base pentagonal, 5 lados. E aí, conforme essas figuras, elas vão recebendo nomes. Por exemplo, a triangular é um tetraedro, tá? Esse conteúdo, a gente vai explorar mais ele na etapa 3. Agora é o básico. É saber que ele existe, quais são os elementos, as características, para depois explorar ele mais. Mas eu já vou acostumando vocês com as fórmulas, com as imagens, para que quando vocês chegarem lá na etapa 2, você já saiba um pouquinho mais, na etapa 3, melhor ainda. Tá? Então, eu começo falando daquele primeiro exercício que vocês tinham, então, na lista de hoje, que era completar uma cruzadinha. Aí, nessa cruzadinha, vocês tinham algumas figuras ao redor e vocês tinham que completar, tá? Depois, eu coloquei o vídeo com a solução. Quem conseguiu fazer este exercício hoje? Sentiu alguma dificuldade em realizar, ou vendo os desenhos ali na apostila, conseguiu identificar, esse é um cilindro, este é um cubo. Tranquilo? Tranquilo. Eu consegui. Tá, porque, na verdade, a aula é mais para identificar. Então, assim, eu sei diferenciar uma pirâmide porque ela tem uma ponta. Eu sei diferenciar um cone de um cilindro, porque o cilindro não tem ponta, o cone vai ter uma ponta, digamos assim. O cubo é uma caixinha, o paralelepípedo também, só que é uma caixinha com outras figuras ao redor, não quadrados, retângulos. Então, essa primeira era mais um contato visual, tá? A número 2 também falava de pirâmide, só que daí fala em uma coisa chamada planificação de sólidos. O que é essa planificação? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, do nosso jeito possível, né, o que é uma planificação. Aquela pirâmide que eu mostrei para vocês agora, eu vou poder abrir ela. Então, tá? Não sei como é que fica a visualização ali para vocês, espero que dê para ver. Esta figura, se eu montar ela, forma uma pirâmide, porque tem uma pontinha aqui, de base quadrada. Então, essa pirâmide, se ela tem uma base quadrada, porque ela precisa ter 4 lados para fechar. Então, essa é uma planificação de uma pirâmide de base quadrada. A diferença dessa planificação para aquela do desenho de vocês é que no desenho de vocês, cada uma dessas faces está aqui ao lado do quadrado. Então, é como se eu fechasse o quadrado pela base. E essa daqui está toda unida, tá? É uma planificação diferente, mas é da mesma figura.
E aí, o que isso daqui é? Quando eu fecho, isso daqui é uma pirâmide de base quadrada. O segundo, então agora eu vou pegar aqui o meu cilindro, tem uma mágica aqui para que eu consiga abrir e desmontar ele. Então vamos lá. E... ó, se eu abrir todo o cilindro, eu vejo que ele tem a parte de cima, a tampa. Eu vou autorizar mais um colega na nossa aula. A parte de cima, então, é a tampa, uma circunferência. A parte de baixo também, com um círculo, circunferência a contorno, círculo a região, e mais toda a lateral, que, se nós conseguirmos juntar todas elas, nós formamos um cilindro. Então, a segunda imagem do exercício número 2 da folha é um cilindro. E o terceiro, talvez mais familiar, porque se vocês já fizeram alguma montagem de dado na vida de vocês, vai ser mais simples de compreender. Então, aqui está a figura de um hexaedro, um cubo, um dado. Esta é a planificação bem parecida, se não igual, do que vocês têm na folha. Então, se eu tenho 6 faces, ao juntar elas, eu vou formar um cubo, um hexaedro ou um dado. Então, essa número 2 também era uma questão, digamos assim, não tão difícil, mas precisava ter uma certa visualização de imagens, de formas, para fechar a figura e ver o que ela formava, tá? A número 3 é uma questão mais do dia a dia de vocês. Então, vocês, olhando ao redor ali da casa de vocês, do trabalho, vocês iam identificar o que eu olho e me lembra um triângulo. Então, lembrando, tá? Como que é? Vamos ver se eu tenho uma face aqui mais bonitinha, solta. Vamos abrir uma outra figura aqui. O que me lembra, então, um triângulo? Ah, eu vejo um triângulo quando eu olho pela janela do meu quarto, porque ela é da forma triangular. Ah, para mim o triângulo me lembra, não sei, algo que vocês têm ali na casa de vocês. O quadrado, o que vocês têm na casa de vocês na forma de um quadrado? O meu forno tem a tampa que é quadrada. Então, ali eram coisas do dia a dia, para ver se vocês conseguem olhar ao redor de vocês e identificar que as figuras estão ali presentes. Claro que algumas são mais fáceis de perceber do que outras, tá? Mas nós estamos rodeados, como vários colocaram no fórum, né? Além de estarmos rodeados pela matemática, pelas figuras, então, principalmente. Depois pedia de um círculo, né? Uma circunferência e de um retângulo. Então, essa número 3 era mais pessoal. Eu também coloquei algumas sugestões, tá? No meu gabarito, para que vocês tivessem uma ideia. A número 4 é a questão que eu vou depois detalhar passo a passo, porque ela é a mais difícil, digamos assim. Daí eu vou abrir aqui o meu quadro e vou fazendo com vocês, tá? Então, a número 4, eu acredito que talvez a letra B tenha sido uma questão mais desafiadora. A própria A pode ter sido difícil, mas a C, a D e a E não eram para serem tão difíceis. Então, a 4 eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? A número 5 é dentro de áreas também, só que envolve uma situação-problema. Vocês têm uma figura retangular, e aí, além de achar a área, a gente precisa fazer uma espécie de regra de 3, uma conta para descobrir se a cada metro quadrado 4 pessoas estão presentes, nesse espaço aí, quantas pessoas podem estar presentes? Então, ele é uma questão, digamos, uma questão mais simples de ser resolvida, diferente do número 4, que tem mais fórmulas, mais cálculos, né? Mas ela tem interpretação. Então, aqui nós vamos ver que, se você gosta de matemática, mas você tem problemas em interpretar, você pode encontrar um obstáculo nessa questão.
Não, para mim é tranquilo, interpretação conta também, beleza. Da mesma forma, número 6. Também depois eu vou mostrando elas para vocês aqui na tela, tá? A número 7 era uma questão pessoal, tá? Então, cada um sugere coisas do seu ao redor, tá? Também eu coloquei umas sugestões no gabarito. A 8 é uma atividade, digamos assim, para ser feita em família, tá? Então, eu pensei também em quem mora com vocês que pudesse participar dessa atividade. Então, quem não conhece sobre o Tangram, pode pesquisar na internet, mas acho que talvez vocês já tenham visto, né? Que ele é formado por 7 peças, dessas formas geométricas que nós estudamos hoje, vimos hoje. E eu desafio vocês, então, a montarem algumas das imagens com esse Tangram. Aí façam com calma, tá? Tem tempo, faz e tenta com a família, um desafio. Quantos você conseguiu montar? As pessoas que moram com vocês conseguem fazer alguma? Então, é uma atividade para ser feita em casa, tá? Depois, eu quero falar da 9, já que eu estou com todas as figuras aqui espalhadas na minha mesa. A 9 também vai ser explorada essa parte de poliedros mais adiante novamente. Hoje é só uma base, uma informação para a gente ter noção. Então, eu vou pegar aqui de volta as figuras, tá? Eu acho que eu vou ter que colocar a planificação para vocês poderem visualizar melhor, porque ela, assim, digamos, sem roupas, fica mais difícil de ser visualizada. Então, vou colocar a roupa nela aqui, que daí vai facilitar a nossa vida. Muito bem. Então, esta figura aqui seria a segunda da lista de vocês. Ela tem triângulo em cima, na tampa, um triângulo embaixo, só autorizar mais uma colega, e as laterais desta figura são todos retângulos ou quadrados, dependendo da altura da figura, tá? O que eu quero, além de mostrar que ela é formada por triângulos, por retângulos ou quadrados, que essa figura possui características que a definem como um poliedro. Então, pelo que vocês olharam, quem já conseguiu olhar o número 9, todos os sólidos geométricos, eles têm 3 coisas para serem analisadas. Os cantinhos, essas pontas, são chamadas de vértices. Então, toda figura que tem pontinhas, cantinhos, são vértices. Não são todas as figuras que têm. Então, só os poliedros vão ter. Além disso, as figuras, elas têm faces. Para eu formar um sólido 3D, eu preciso juntar figuras, quadrados, retângulos, triângulos. Então, cada uma dessas figuras que eu junto, ela se chama de face. Por exemplo, essa aqui é uma face triangular. É a face que vai aqui. Eu tenho, além dessa face, eu tenho mais uma igual a ela aqui embaixo. E eu tenho mais 3 faces ao redor. Por que 3? Porque se eu tenho um triângulo, eu vou ter 3 laterais. Além de vértices e faces, eu tenho linhas. Imagine que eu peça para vocês montarem essa figura. Vocês vão usar papel e vocês vão usar fita durex para juntar as partes. Aonde que eu vou colocar fita durex? Juntando de 2 em 2. Então, eu vou colocar uma fita durex aqui para juntar essa parte com essa. Então, isso aqui é uma aresta. Eu vou colocar fita durex aqui para juntar. Então, isso é outra aresta. Eu tenho 3 arestas de pé e eu tenho mais 3 no fundo e mais 3 arestas na tampa. Então, imaginem que as arestas sejam os lugares que eu vou colocar fita durex para juntar os lados. E os lados são as faces. E cada uma dessas figuras tem pontinhas, tem cantos, que são os tais dos vértices. Então, o que eu sugeri que vocês fizessem ali no número 9? Então, essa figura aqui, que é a segunda de vocês, ali no desenho. Que vocês colocassem o nome. Então, isso aqui é uma caixinha. Toda caixinha a gente chama de prisma, tá? Mas não se preocupem se o prisma ainda não fizer parte do cotidiano de vocês.
O que esse prisma triangular tem? Ele tem faces, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, no lugar das faces, a gente preencheu com 5. Arestas, as arestas são as linhas. Então, eu vou contar o fundo. Tem 1, 2, 3. Nas laterais, 4, 5, 6. E na tampa, mais 3, 9. E por último, os vértices, que são os cantos. Eu tenho 3 pontas embaixo e 3 pontas em cima. Então, ao todo, eu tenho 6 vértices, tá? Então, era isso que o exercício 9 solicitava de vocês. Agora, eu vou colocar a roupa aqui da minha próxima figura. Vamos colocar o fundo nela. Esta era a primeira imagem que vocês tinham, né? Então, ela é uma pirâmide. Acho que peguei o fundo da figura errada. Agora sim. Uma pirâmide de base quadrada. Então, essa era a imagem da primeira figura de vocês. Então, nome. Pirâmide é o suficiente. Se quiserem ir além, pirâmide de base quadrada. O que essa pirâmide tem? Tem faces. Quantas? O fundo, 1. E ao redor, ela tem 4, porque cada um desses lados vai ter uma lateral. Então, 1, 2, 3, 4, 5 faces. Arestas são as linhas. 1, 2, 3, 4, que são essas aqui ao redor. 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E os cantos, as pontas, são os vértices. 4 embaixo e a ponta aqui em cima, 5. Eu tenho outros tipos de pirâmides, todas elas com essas mesmas características. Eu tenho as laterais, eu tenho a base, tenho as pontas, tudo isso incluído. Vamos localizar a próxima figura. A próxima figura é um prisma também. É uma caixinha, então a gente chama de prisma. Esse prisma, ele é de base pentagonal. Ali pelo desenho, nós podemos ver que ele tem 5 lados. Então, quantas faces essa figura tem? 1, 2 e mais 5 ao redor. Então, são 7. Linhas. 1, 2, 3, 4, 5 ao redor. 5 embaixo e 5 em cima. 5, 10, 15. E pontas, vértices. 5 aqui, mais 5 aqui, 10. Se a gente puder visualizar, fica mais fácil de contar. Mas, a gente, olhando para o desenho ali, que eu deixei ele grandinho, também a gente consegue fazer essa contagem. A última figura ali da lista é um paralelepípedo, ou seja, uma caixa de sapato. Eu não tenho aqui uma caixa de sapato, então eu vou fazer a simulação com o que eu tenho, tá? Então, eu tenho o cubo. Vamos juntar que a roupa dele caiu. Vamos lá. E fechando. Então, seria uma caixa de sapato. Na falta dela, vamos para essa daqui. O que muda? Só que ela é mais comprida, mas ela tem 6 faces, como tem este. Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas de pé, 4 na base e 4 na tampa. Fundo, tampa, 4, ao redor 4, 12. E os cantos, 4 em cima, 4 embaixo, 8. Então, eu posso utilizar o quadrado para contar faces, vértices e arestas, porque vai ser o mesmo que o paralelepípedo. Então, o nome dessa figura é um paralelepípedo e faces, vértices, arestas. Tá? De figuras era isso. Então, eu quis falar delas todas numa vez só, para poder agora deixá-las de lado e poder seguir com o restante do assunto dessa aula. Depois, fiquei com dúvida em alguma coisa, não quis te pedir ali. Manda por WhatsApp depois, manda mensagem, que daí eu atendo vocês sem problema nenhum depois, tá? Agora é mais para ter uma outra explicação, além dessas que vocês já tinham, tá? Bom, como eu falei, então, os outros exercícios, eu vou mostrar na tela, então eu vou projetar a tela, e eu vou falando
novamente, então, desses exercícios com vocês. Então, vou achar aqui, onde eu tenho eles aqui, e vamos projetar, e daí todo mundo vai conseguir acompanhar. Então, vou projetar aquele arquivo que eu compartilhei com vocês de todas as respostas. Então, se vocês assistiram os vídeos de cada questão, lá no final tem esse arquivo com todas as soluções, tá? Porque às vezes no vídeo eu falo rápido, não deu tempo de copiar, então esse daqui é o vídeo. Então, a número 1, como nós já falamos, que é mais básico, toda ela resolvida ali. A número 2, já com a resposta correta, que eu mostrei as figuras. Não se assustem com a minha letra, porque essas primeiras aulas, até a gente pegar o jeito de escrever no computador, a gente leva um baile, tá? Qualquer coisa, me manda uma foto, me peçam. O que está escrito aqui que eu não entendi? Daí eu traduzo para vocês. Número 4, que é a questão mais difícil dessa lista aqui, no meu ponto de vista. O que eu quero de cada uma das figuras abaixo? Eu quero área e perímetro, tá? Então, aqui, eu resolvi para vocês os exercícios passo a passo. Até eu percebi depois que ficou pouco espaço para tanta conta, tá? Então, não se preocupem que depois eu vou fazer ele detalhado, só ele, para vocês verem, porque se eu olhar agora no meio dessa bagunça toda aqui, com certeza a gente vai se perder, tá? Então, eu vou apagar e vou fazendo com vocês, tá? Não se preocupem. Então, eu considero a A uma questão um pouco mais difícil, a B. A C, D e E não são questões para vocês se apavorarem, digamos assim. Mas são questões que também têm a sua importância, digamos assim. Então, eu vou começar por elas. Então, vou pegar aqui agora a minha caneta. Aí, agora eu já vou começar a projetar com vocês algumas coisas. Não quero esse manual. Vamos ver se ele me deixa abrir a caneta. Caneta, cadê você? Apareceu. Muito bem. Então, eu vou apagar algumas coisas que eu fiz aqui para fazermos agora juntos. Vou deixar só a resposta final para vocês verem que nós estamos no mesmo resultado. Só vou explicar passo a passo. Então, vamos pegar uma caneta vermelha agora. Bom, essa figura é um retângulo. Então, segundo o que nós temos de material, tá? A área e o perímetro de uma figura retangular pode ser encontrada por que formas? O perímetro é só somar os lados. Então, eu vou somar este lado, mais este, mais este, mais este. Somando esses lados, eu vou ter 10 mais 9 mais 10 mais 9. A soma, lá da primeira aula que eu falei, não se preocupem que ela é uma aula básica. Se você pulou aquela aula, você vai ter que aprender hoje a fazer essa soma. Ah, eu já treinei lá, então tá tranquilo. Ótimo, vai ser mais fácil agora. Sem calculadora a primeira vez, depois usa a calculadora para verificar se somou certo. Porque às vezes a gente confia demais na calculadora e não na nossa intuição. Então, às vezes, precisamos confiar na nossa intuição. Eu vou fazer essa conta do jeito que eu achar mais fácil. Então, eu sei que 10 mais 10 é 20. Então, vou anotar que aqui eu somei e deu 20. E eu sei que 9 mais 9 é 18. Então, agora eu só vou somar 20 mais 18, que dá 38. Então, é uma forma rápida de resolver sem ter que fazer 10 mais 9, 19. 19 mais 10, daí tem que ficar contando nos dedos. Então, vocês podem criar a técnica de vocês. O perímetro, ele é só centímetros, ele não é ao quadrado, porque ele é um tamanho. É como se eu fosse andar ao redor dele. Quando eu ando metros, eu ando centímetros, eu ando quilômetros. Eu não ando ao quadrado. Então, o perímetro, uma dica, que depois, se a gente tiver uma avaliação, tá? É sempre a unidade sozinha. Ou é o centímetro, ou é o metro, ou é o quilômetro. A área do retângulo. A área do retângulo, nós temos uma fórmula lá no nosso material da aula de hoje, tá? Que é base vezes altura. Quem que é base e quem que é altura?
conforme a posição do desenho. Do jeito que o retângulo está aqui, a base é o 10 e a altura é o 9. Mas se eu fizer 9 vezes 10, eu vou encontrar o mesmo resultado. Porque imaginem esse retângulo de pé. Vai mudar quem é a base e quem é a altura, mas se eu multiplicar 10 vezes 9, dá o 90. É área. Por que vai ao quadrado? Porque aqui a gente não usou centímetro vezes centímetros, mas o correto seria levar a unidade junto. Então, a gente não leva a unidade junto, mas lembra dela no final. Centímetro vezes centímetro. Na multiplicação, a gente soma as quantidades. 1 com mais 1 dá 2. Por isso que a unidade da área é quadrado, porque eu estou multiplicando as unidades também. Se fosse metros vezes metros, metros quadrados. Eu não posso multiplicar medidas diferentes. Como assim? Um valor em metro e o outro em centímetro. Eu tenho que ter os dois em metro ou os dois em centímetros. Eu não posso multiplicar um de cada, tá? Então, essa letra C era para ser uma questão simples. Fez, entendeu? Ótimo, tá? Ah, mas eu errei A e a B, tudo bem. Errar A e a B era possível, tá? E já estava previsto na minha aula. Eu coloquei exercícios médios, fáceis e difíceis. Esses são os difíceis. Agora, tive dificuldade aqui, tá? Então, vamos parar e dar uma olhada. Tudo bem até aqui? Vou seguindo. Sim. Vou seguindo, se tá tudo em paz ali. Qualquer coisa, vocês me freiem, porque eu vou a 1000, tá? Tudo bem. Agora, vamos aqui, então, para a letra D. A letra D, vou apagar aqui o que foi feito, vou deixar só a resposta final, tá? Vamos pegar aqui uma cor diferente. Agora, um quadrado. As fórmulas são bem semelhantes ao retângulo, só muda que o retângulo tem lados diferentes do que o quadrado, que tem todos os lados iguais. O perímetro, soma de todos os lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4, se eu somar, 4 vezes 4 é 16. Então, eu posso fazer 4 vezes 4, ou eu posso ir somando de 4 em 4 até chegar no 16. Lembrando que perímetro é só centímetro, não vai ao quadrado. A área. Aqui em cima era base vezes altura. Aqui é lado vezes lado. Ai, prof, eu chamei de base vezes altura. Vai ter algum problema? Não, porque lado vezes lado é 4 vezes 4. E se eu chamar de base vezes altura, vai continuar sendo 4 vezes 4. Única diferença é que centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Então, letra D também não era uma questão para vocês encontrarem dificuldade. Última de fácil deste assunto é uma figura envolvendo um círculo e uma circunferência, como eu expliquei antes. A área, a região aqui dentro, é de um círculo, essa parte aqui. E o contorno, que é só essa linha escura, é o comprimento, tá? Como que eu faço para calcular, então, com essas duas informações? O comprimento, essa linha, também é chamada de perímetro. Por isso eu coloquei esse P aqui. Como é que eu vou somar os lados de uma circunferência, de um círculo? Eu não somo os lados. Eu meço quanto mede daqui até dar a volta completa. Imagine que a gente pegue uma linha e coloque ela bem em cima aqui. Eu pego essa linha e vou medir na régua, ela vai ter um comprimento. Então, a fórmula do perímetro e do comprimento é 2 vezes π vezes r. O que é esse π? Esse π, ele tem a ver com a área e o comprimento do círculo. Em alguma aula, nós vamos explorar ele se nós tivermos tempo, tá? Eu volto a comentar. São muitos assuntos. Pensem que é o conteúdo de um ano inteiro que nós vamos fazer em 3 aulas. Então, algumas coisas eu vou comendo elas, digamos assim, eu vou evitando, porque senão a gente não terminaria nunca. Então, esse π, talvez vocês já tenham visto, ele tem um valor de 3,14. E assim por diante, a gente usa 3,14.
Mas como aqui a nossa aula é mais enxuta, eu vou me limitar a deixar ele nas fórmulas, nós não vamos substituir. Mas vocês podem, em alguma outra aula, em algum outro conteúdo, talvez explorar ele mais. Então, esse π faz parte da fórmula, ele vai ficar ali, e o R é o raio. Então, raio é sempre a medida do meio, do meu círculo, da minha circunferência, até encostar na lateral. Eu posso ir para cima, eu posso ir para a esquerda, para a direita, para baixo, eu tenho raios para tudo que é lado. Isso me lembra o pneu de bicicleta, raio do pneu de bicicleta. É só esse pedacinho aqui. Esse pedacinho vale 20. Então, se eu colocar 20 aqui no lugar do R, 2 vezes π vezes 20, o dobro de 20, 40. E eu mantenho o π porque eu não vou substituir. Quer substituir, é só multiplicar 40 por 3,14. Você vai achar uma resposta com vírgula, mas vai ser a mesma coisa. Centímetro, porque é perímetro, é comprimento, é só a unidade. Não vai ao quadrado. E a área? Lá no material tem que a fórmula da área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Diferença das duas. Aqui eu multiplico raio por 2. Aqui eu faço raio vezes raio, porque R ao quadrado é a mesma coisa que L vezes L. Então, eu posso escrever essa fórmula desse jeito, se vocês acharem mais fácil. Então, é π que multiplica 20 vezes 20. 20 vezes 20 é 400. E aí, mantém o π aqui do lado. Centímetros quadrados, porque é área. Vejam que aqui eu não estou fazendo a multiplicação passo a passo, porque isso foi conteúdo da aula passada. Então, eu já estou pulando algumas etapas. Volto, então, para as duas difíceis, que eu deixei para o final, porque elas são mais trabalhosas, e as duas envolvem uma fórmula chamada Teorema de Pitágoras. Então, eu vou apagar os rabiscos aqui, que eu fiz da primeira vez, para nós agora vermos qual é a dificuldade de um exercício como esse, tá? Isso daqui vai estar sendo avaliado não na nossa próxima avaliação, que é o questionário, que antes de acabar a aula de hoje eu vou falar dele. Então, quando estiver quase perto das 10, eu vou parar para falar do questionário. Mas eu vou comentar algumas informações que mais adiante eu vou poder cobrar, tá? Então, vamos apagar tudo isso daqui, só deixei o perímetro, vou apagar uns desenhos aqui, vou deixar o perímetro, que o perímetro é mais fácil, daí eu falo dos perímetros, que é fácil, e depois nós vamos para a área, que é mais exigente. Muito bem, então. E aqui, por enquanto, tá bom. Senão a gente demora muito. Então, perímetro desta figura. Esta figura é chamada de um trapézio. Ah, mas eu não sei o nome. Tudo bem, não vai interferir, por quê? A nossa missão agora é saber somar os lados. Se eu somar este lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado, eu vou ter 5 mais 4, mais 4, mais 2, e esta soma vai ser 15 centímetros. E a letra B, se eu somar os lados, todos os lados medem 8, 8, aqui eu apaguei um sinal, né? Fui apagando, apaguei até o sinal. 8 mais 8 mais 8 é a mesma coisa que 3 vezes 8, 24. Então, eu espero que o perímetro esteja compreendido, porque ele não é algo difícil de ser feito, mas tem que se concentrar para não confundir perímetro com outra coisa. Vamos ao que interessa, então, que é a área. Eu quero saber qual é a área dessa região. Imagine que você tenha o chão da sua cozinha desse tamanho e você vai pôr piso. Você tem que comprar a quantidade de metros quadrados de piso e a gente não vai comprar mais para que fique sobrando. E também não posso comprar menos, porque daí vai faltar. Então, eu tenho que fazer com que essa figura aqui me demonstre figuras que eu conheço, como o quadrado, o retângulo, o triângulo. Se eu conseguir ver figuras assim, vai me facilitar. Então, como é que eu vou enxergar essas figuras? Eu vou traçar uma linha aqui,
e vou traçar uma linha aqui. Essa parte aqui do meio me lembra um retângulo. E essas laterais me lembram triângulos. Então, eu consigo achar a área de quadrados, de triângulos e de retângulos se eu fizer essa marcação. Só que daí vocês vão me dizer, prof, embaixo mede 2, em cima mede 5. Verdade. Aqui embaixo está medindo 2. Todo esse espaço mede 5. Mas só essa parte aqui do meio, ela também vai medir 2, porque ela é igual em cima e embaixo. Então, se todo esse tamanho era 5 e o meio vale 2, quer dizer que 5 tirando 2 sobram 3. Esse pedaço mais esse pedaço tem que somar 3. Como eles são 2 pedaços e eles são iguais, por mais torto que esteja o meu desenho, é 5 dividido por 2 pedaços é 1, 5, mentira, 3 dividido por 2 pedaços é 1,5. Então, é 1,5 ali e 1,5 aqui. Bom, eu já sei este tamanho aqui, eu sei este tamanho e sei aqui. Será que agora eu já consigo calcular? Não. Ainda me falta essa medida aqui, que é como se a gente dissesse que é a altura. Como é que eu acho essa medida? Agora que vem a parte difícil, que eu preciso que vocês tentem prestar atenção. Nós vamos fazer mais aulas com este assunto. Hoje é só uma base para vocês começarem a relacionar. Essa figura aqui é chamada de triângulo retângulo. Por quê? Porque é como se ela fosse a metade de um retângulo. Por isso que ela é triângulo retângulo. Ela tem um ângulo de 90 graus, um quadradinho, que me permite dizer que essas duas linhas, elas formam um canto, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho uma fórmula que é chamada de Teorema de Pitágoras. De Pitágoras. Essa fórmula, ela me... Faltou Pitágoras. Ela me diz que a hipotenusa do triângulo ao quadrado vai ser sempre igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Independente do triângulo, das medidas que eu tiver, se ele for um triângulo retângulo, ele vai ser respeitado por esta fórmula, digamos assim. E como é que eu sei, prof, quem é hipotenusa, quem é cateto? A hipotenusa sempre vai ser o maior dos lados, aquele que está na frente do ângulo de 90. Então, este lado aqui, esta medida, ela vai ser sempre a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos, não importa quem é quem. Mais adiante a gente vai aprender que um é cateto oposto e outro é adjacente, tá? Para nós hoje só importa que são 2 catetos. E aí, como é que eu faço a conta? Eu vou olhar aqui para o meu desenho, tá aqui o desenho, eu tenho este lado, eu tenho este e eu tenho este. A hipotenusa é este lado aqui, porque o meu ângulo de 90 estaria aqui nesse cantinho. Então, o 4 só pode ser a minha hipotenusa. O 1,5 é um dos catetos. E este lado que eu procuro, eu vou chamar de x ao quadrado, é o outro cateto. E esta fórmula eu resolvi com vocês, passo a passo, mostrei que isso daqui é 4 vezes 4, 16, 1,5 vezes 1,5 é 2,25, mais x ao quadrado. Resumindo, este valor aqui chegou no 13,75, se vocês estão lembrados, que eu fiz raiz quadrada, daí no segundo vídeo eu continuei porque eu não consegui achar a calculadora, eu fiz raiz quadrada dele para encontrar o valor que deu aproximadamente 3,71. Vou pulando etapas agora porque a gente já fez isso antes, tá? Aí, o que que eu faço? Se isso aqui é 3,71, agora eu posso achar as áreas que me interessam. Por quê? Porque para achar a área do retângulo, eu vou fazer 2 vezes 3,71. Para achar a área do triângulo, eu vou fazer base vezes altura dividido por 2.
Ah, mas eu não gostei de fazer a área do triângulo. Eu não posso juntar esse triângulo com esse? Pode, você pode juntar os triângulos e formar um retângulo. Se eu pegar esse pedacinho e juntar ele aqui, ó, eu não vou ter um retângulo que mede 1,5 por 3,71, eu posso usar a fórmula do retângulo. Então, o importante é que esses exercícios, cada vez que eu vou resolver eles de um jeito diferente. Por quê? Porque eles não têm um caminho só de ser feito. O que importa é que no final a soma feche, tá? Se depois vocês fizerem e não fechar, me mandem, porque às vezes eu também erro. Às vezes eu estou aqui preocupada em gravar, em falar, em desenhar, e eu faço uma coisa e meu cérebro pensa outra. Então, eu fiz, prof, olha a minha resposta. Pode ser que eu descubra que eu tenha feito errado. Daí eu vou lá, arrumo e aviso vocês, tá? Então, não pensem que eu sou a saber tudo, que eu nunca vou errar. Vou errar sim, tá? E espero que eu perceba ou alguém perceba para consertar esse erro. Então, essa figura, só explicando essa parte que eu achei mais difícil, era isso. Depois, toda ela detalhada, vocês têm nos outros vídeos e na solução, tá? Vou falar da B também, que eu prometi que eu falaria dessas duas que eram mais difíceis. Vou dividir aqui ao meio. Então, esse pedaço todo que valia 8, agora vai valer 4 e 4, porque eu dividi ao meio. Então, vejam que aqui também eu tenho um triângulo retângulo. Ele é parecido com esse, só mudou as medidas. Mas aqui eu já posso ver que este lado eu vou chamar de X, que eu não conheço, essa altura. O 8 só pode ser a minha hipotenusa, certo? Porque é o que está na frente do ângulo de 90, maior dos lados. Os catetos, um é o 4, e o outro eu vou chamar de x, porque eu não sei o valor. 8 vezes 8, 64, 4 vezes 4, 16, mais x ao quadrado. Prof, quanto número com vírgula, número que a raiz não é exata? Quando a gente trabalha com figuras, áreas principalmente, nem sempre os números são inteiros, bonitinhos, por isso que às vezes a gente sofre mais. Então, às vezes o que dificulta é isso. Aí, se eu for diminuir, 64 menos 16, esse valor vai ser 48, raiz quadrada de 48. Eu nem apaguei aqui a resposta, deixei ela aqui, 6,93. Usando duas casas após a vírgula é suficiente. Então, eu descobri a altura aqui, que é 6,93. Como é que eu vou achar a área da figura? Base vezes altura. Base é o 8 de toda a figura e a altura é o 6,93. Divide por 2 porque ela é um triângulo. Então, esses dois exercícios, eu quis comentar eles aqui com vocês porque eu considero eles mais difíceis. Mais 5 minutinhos, depois eu dou os recados finais, tá? Porque eu sei que ficar ouvindo mais do que 1 hora a gente não aguenta. Esses outros eu vou só comentar, tá? Então, aqui, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu calculei a área do retângulo, base vezes altura, que é o 110 vezes 90. Calculei ele aqui, descobri o valor. O que eu fiz depois? Se 4 pessoas ocupam 1 metro quadrado, quantas pessoas vão ocupar 9.900? É só multiplicar 4 vezes 9.900. Como aqui tem alternativas, fica mais fácil. Se a gente fizer a conta errada e não achar nenhuma alternativa, né, a gente vai ter que voltar lá e olhar a questão. Então, ela é uma questão mais de interpretação, certo? Mais comum, talvez, aparecer uma questão dessas como aquela de antes. Mas eu vou querer trabalhar com decoração no futuro. Bom, então, com decoração, tu vai usar mais o exercício anterior, porque tu vai trabalhar com áreas de peças de casas, de quartos, assim por diante. Eu vou fazer eventos. Bom, se tu for organizar eventos, então talvez essa número 5 aqui seja mais útil. Eu trabalho numa empresa e a gente faz peças. Bom, se eu fizer peças tipo essa número 6 aqui, que é um paralelepípedo, o que eu posso estudar no paralelepípedo? No conteúdo de hoje a gente viu que dá para estudar faces, vértices, arestas, dá para achar área, dá para achar perímetro da figura, e eu posso, se eu trabalhar com toda ela, com 3 medidas, eu posso achar o volume. Então, quando eu trabalho com área, eu multiplico 2 medidas. Quando eu multiplico 3, eu vou para o volume. E o volume, ele vai ser centímetros cúbicos, metros cúbicos ou litros. Transformação de unidades, que também foi um conteúdo base lá da primeira aula de vocês. Aqui não é para resolver, é só saber interpretar.
a figura, se eu multiplicar os lados, eu vou ter um volume. Então, a 7, como eu falei, ela é pessoal, o 8 é para vocês descansarem um pouco com a família e fazerem algo diferente. 9 já falamos, tá? E aí nós vamos para um conteúdo diferente. Talvez vocês já tenham feito cálculos de qual é a minha chance de ganhar na Mega Sena, por exemplo, tá? Então, probabilidade é um assunto em que a gente trabalha o quê? O que eu quero, o que quero, dividido pelo total. Então, no caso aqui, o que eu quero? Eu quero jogar 2 dados e eu quero que a soma desses 2 dados dê 8. Então, imaginem 2 dados. Quando você joga, se cair 1, tem chance de dar 8? Não, porque o máximo que vai dar do outro lado é 6. Então, caindo 1, eu não tenho como somar 8. Mas se cair o 2 e eu jogar o outro e der 6, vai somar 8. Então, essa é uma possibilidade. Ah, mas, prof, também pode cair 6 no primeiro dado e 2 no segundo? Sim, também pode. E se não cair 2 e cair o 3? Ah, então do outro lado vai ter que dar 5 para a soma ser 8. Então, aqui dá 8. Também pode cair 5 e depois 3, continua sendo 8. Ou eu tenho uma última chance de cair 4 no primeiro e 4 no segundo, que a soma dos 2 dados é 8. Para fazer esse exemplo, vocês podem construir 2 dados e jogar. Só que talvez tenha que jogar muitas vezes até conseguir que dê 8 na soma. Mas, no máximo, são 5 resultados diferentes que dão 8. Então, eu coloquei o 5 aqui em cima, porque era o que eu queria. E o que é o total de resultados? Um dado tem 6 lados. O outro dado também tem 6 lados. Multiplico isso. 6 possibilidades do primeiro vezes 6 do segundo dá 36. Então, a minha resposta é 5 de 36. Eu tenho 5 chances de 36 de conseguir isso. Se não for um dado, for uma urna com bolas, imagine aqui uma urna e eu jogo aqui dentro 6 bolinhas pretas, depois eu jogo 2 bolinhas brancas, depois eu jogo 10 bolinhas amarelas, vai misturar tudo. Aí eu vou escolher uma delas, vou colocar a mão lá na urna e vou tirar uma. Se eu não quero amarela, o que pode ser? Ela pode ser preta, que são 6, ou ela vai ser branca, que são 2. Então, eu só tenho 8 bolas lá dentro que não são amarelas. E ao todo, quantas bolas eu tenho? 6 mais 2 mais 10, lá dentro eu tenho 18 bolas. Esse exercício talvez fique mais fácil de vocês entenderem a probabilidade, o que eu quero sobre o total. E quando for possível, a gente simplifica. Então, aqui eu dividi por 2 e aqui eu dividi por 2 para ficar com números menores. Tá, e se eu quiser que a bola seja branca? Bom, para a bola ser branca, eu só tenho 2 lá dentro. 2 de 18. Dividindo por 2, eu vou ter 1 sobre 9. Este também é um exercício de probabilidade, mas talvez mais fácil de compreender. Lembrando que é sempre o que eu quero em cima e o total embaixo. O total dessa situação. E um último caso diferente, então, de probabilidade, é quando a gente resolve considerar feminino e masculino, para filhos e qualquer outra situação. Ah, um casal quer ter 3 filhos. O que pode acontecer? Bom, ele pode ter menino, 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 ele pode ter feminino, feminino, feminino. Então, eu chamo de menino e chamo de menina como masculino e feminino. Pode ter os 3 do mesmo sexo, como eu sei que tem alunas minhas aqui que têm filhos e tem todos eles do mesmo sexo, como podem ter casal ou assim por diante. Aqui tem uma situação em que tem 2 meninos e uma menina, ou um menino e 2 meninas. Ah, mas pode ser que antes venham as meninas e depois o menino. Então, eu fui escrevendo todas as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para escrever? Como é que eu vou descobrir isso? Lembre-se que cada situação tem uma quantidade. Primeira gravidez, tem 2 opções. Segunda gravidez, tem 2 opções. Terceira gravidez, tem 2 opções. Sempre multiplica. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, a gente tem 8 resultados diferentes. Escreve até aparecer 8. E se eu quiser jogar uma moeda 2 vezes? Jogo moeda a primeira vez, ou cai cara ou cai coroa. 2 opções.
Jogo a moeda segunda vez, ou cai cara ou cai coroa. 2 opções também. 2 vezes 2, 4. Eu vou ter 4 respostas diferentes. Vamos lá escrever elas. Esse método aqui a gente chama de árvore das possibilidades, caminhos. Então, pode dar cara, cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara, coroa. Essas são as possibilidades. Então, se eu quiser saber, um casal quer ter 3 filhos e eu quero o desenho, a árvore dos caminhos, eu vou escrever os resultados possíveis. Então, essa é uma conta que a gente escreve os resultados e não que responde quantos que dá para fazer em cada um. Último assunto, então, mais difícil ou não, tá? Deixei para o final, porque se não der tempo, esse é um exercício, eu acho que não precisa muita interpretação. Por quê? Porque eu tenho que usar regras, tá? Então, aqui são somas, multiplicações, divisões ou subtrações com frações. Vocês podem olhar vídeos no YouTube que ensinam, tá? No vídeo eu expliquei o passo a passo, para vocês não se perderem, tá? Mas isso aqui, não se preocupem que virão mais exercícios sobre isso, tá? Nas próximas. E o 15, que era um exercício mais fácil, tá? Era só ir pintando a fração correspondente. Então, eu fico devendo mais explicações disso, me peçam pelo WhatsApp quem precisa, tá? Que o nosso tempo está acabando na aula de hoje. Então, não quero também me estender muito, porque eu sei que amanhã vocês podem ter outras atividades e vocês precisam descansar. Então, eu quis mostrar esta parte para vocês hoje. E agora eu vou explicar a parte final da nossa aula, que é sobre o que os espera durante a próxima semana. Então, vou apresentar de novo. Vamos mostrar aqui, apresentar a nossa tela da aula. Cadê ela? Cadê ela? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a tela do mutirão agora? Sim. Sim. Sim, tá. Eu coloquei, então, todas as resoluções, a lista de exercícios aqui. Esse material de apoio, novamente eu friso, é para vocês darem uma olhada sobre o tempo, deixa eu estudar, ver se eu entendo a mais, tá? Tem 2 aplicando seus conhecimentos. Um tá fraquinho aqui, que é a parte 1, ela só vai ficar disponível hoje, depois das 23 horas e 58 minutos. Por quê? Porque antes a prioridade é para quem não respondeu ao fórum responder. Eu fui lá, avaliei quem respondeu, estão de parabéns, quem conseguiu ir lá colocar. Respeito que uns escrevem mais, outros escrevem menos, uns são mais tímidos, outros não, então cada um dentro da sua característica. Respondi, alguns até coloquei mais informações, se vocês querem entrar lá e continuar falando comigo, não tem problema, na medida do possível eu vou entrar lá e responder. Então, eu deixei o fórum até hoje às 23h55, e depois vai abrir um aplicando seus conhecimentos parte 1. O que vocês têm que fazer? São 2 questões de assinalar, de completar, feitas no computador mesmo. Elas vão ficar ali de hoje de noite até segunda-feira de noite. Então, depois da nossa aula, eu vou lembrar de novo, que nem eu estou lembrando hoje. Para quem não conseguiu ir para o fórum, vai lá. Semana que vem eu vou lembrar disso. Esse questionário do Aplicando os Conhecimentos, a parte 1 vale 2 pontos, 1 ponto cada questão. E eu coloquei um Aplicando seus Conhecimentos, parte 2, que é o quê? Como o exercício 4, A, B, C, D e E, que eu fiz com vocês, eu considero ele mais difícil, eu vou querer que vocês, depois de resolverem no seu caderno, me mandem uma foto no WhatsApp, uma folha, 2 folhas, não sei quanto espaço vai ter ocupado, tá? Me mandem no meu particular a foto de todo o exercício 4 resolvido, do jeito de vocês. Por desenho, por conta, por rabisco, não tem problema, do jeito que vocês se entenderam. E ele vai valer mais 1 ponto. Então, toda essa parte vai valer 3 pontos. Você já tem 2 do fórum, que foram avaliados, e mais 3 pontinhos vocês vão ser avaliados aqui, tá? As 2 partes, o Aplicando Conhecimentos parte 1, quanto a parte 2, vocês têm até segunda-feira que vem de noite para fazer. Então, façam quando vocês tiverem tempo e quando vocês sentirem que vocês conseguem fazer, tá? Não tem que ser uma coisa feita por pressão, tá? Vai ficar lá aberto, faz com calma.
olhou todo o conteúdo, resolveu o exercício, entendeu, me sinto preparada, vou lá e faço. Certo? Muito bem, vejam que para mim falar 1 hora é bem fichinha, né? Então, foi-se 1 hora de explicação, vou deixar vocês descansarem, mas vocês podem continuar me questionando pelo WhatsApp, na medida do possível eu vou respondendo vocês, e segunda-feira a gente faz de novo uma aula. Se tiver alguma dúvida da aula 1 e da aula 2, é na aula 3 que ainda a gente tem chance de tirar. Então, na aula 3 eu vou deixar um tempinho para vocês me questionarem. Hoje, infelizmente, eu não vou conseguir deixar. Hoje é só eu que falei. Certo, turma? Beijo. Beijo. Boa noite. Bom, boa noite e obrigada pela Boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. Até mais.